Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aí mais um ano e já nessa primeira semana de aulas, o Centro Dom Bosco me convidou a fazer um estudo bastante interessante que vai trazer, acredito eu, muitas respostas para certas situações atuais da vida católica, nos dias de hoje, e a figura que se agiganta central desses acontecimentos, que nós vamos começar a dar uma visão nesse momento, é a figura do Papa São Pio X. Né? Eu acho que a maioria dos senhores aqui já ouviu falar de São Pio X alguma vez, né? Muitas vezes ele é lembrado por algumas reformas que ele fez dentro da estrutura da igreja e principalmente pela Eucaristia às crianças, né? O Papa da Eucaristia. Mas, apesar de essas afirmações, elas são verdadeiras, de fato São Pio X fez isso, mas, no entanto, há um volume muito maior de realizações por parte desse Santo Pontífice que ficam completamente esquecidas dos católicos, né? Então hoje nós vamos ver um trecho, um pedaço, vamos dizer, um foco novo sobre a vida de São Pio X, que foi o grande bastião do combate às heresias do tempo moderno, do tempo atual, que é justamente o modernismo. Então, nós vamos hoje lançar um olhar sobre a vida de São Pio X, destacando esse combate, essa luta e a estrutura daquilo que ele criou para salvar os fiéis do veneno que já começava a ser destilado dentro da igreja já desde o século XIX. Então nós vamos ver o que aconteceu, qual a origem desse problema, como São Pio X enxergou o problema e o que possibilitou que esse grande Papa tomasse as decisões que ele tomou, que nós vamos ver hoje, né? É sempre bom, no início, de apresentar um pouco da biografia, né, da pessoa e destacando certas coisas que não são meramente cronológicas. Mas São Pio X ele já vem de uma família muito simples do interior da Itália, né? Ele era de uma família pobre, realmente, né? Uma família muito simples. E desde o início, desde o nascimento dele, desde os seus primeiros momentos, ele já vivia num ambiente de família que já não é tão comum às famílias do tempo de hoje, né? Por exemplo, né, quando São Pio X nasce, né, recebe o nome de José Melchior Sarto, né? Ou Giuseppe Melchior Sarto, né? Ele nasce um dia, é batizado no outro. Costume esse que já era muito comum as famílias de outras épocas, né? Hoje se demora um pouco e espera-se algumas coisas, às vezes de uma forma indevida, mas o fato é que aquela região do interior da Itália ainda respirava na vida das famílias um certo catolicismo prático. Mas havia também alguns problemas que nós vamos tentar verificar no dia de hoje, tá? Então, nasceu no ano de 1835, né? Dessa famíliazinha muito pobre, no interior da Itália, e essa estrutura familiar ele tinha completa. Ele era o mais velho de 8 filhos, tá? Ele era o primogênito, né? E desde pequeno, já no seu desenvolvimento, ele já ganhava uma responsabilidade que eu acho que muitos dos primogênitos do dia de hoje não têm. Ele já começava a ser responsável pelos irmãos, desde pequenininho.
né? O irmão mais velho se tornava uma espécie de vice-pai, vamos botar assim, porque ele vai, na ausência do pai, numa sobrecarga ou ausência da mãe, ele assumia as funções da casa, né? Isso já conferiu a Giuseppe Sarto um senso de responsabilidade e de visão realista das coisas, né? Lembrando que nesse tempo, vamos dizer, né, no século XIX ainda, a estrutura do mundo ainda não estava mergulhada nessas mídias que hoje nós vemos. Então, o que se vivenciava no dia a dia era aquilo que a realidade objetiva mostrava. E isso facilitava a educação da criança. Então, Giuseppe Sarto já começou a sua vida de forma simples e realista das coisas. Por que eu estou frisando isso? Porque isso vai ser importante na hora que a gente vai entender a vida futura dele, tá? Aos 15 anos, ele ingressa no seminário de Pádua, lá na cidade de Santo Antônio mesmo, Santo Antônio de Pádua, que é de Lisboa, tá? Mas fala-se Santo Antônio de Pádua. Ele ingressa no seminário, mas até ele chegar ao seminário, ele teve que passar pelo curso normal das crianças na escola, como toda criança passa. E ele tinha uma característica, né, que ele é conhecido por uma prática que torna até a vida dele um tanto heróica. Ele, para ir para o colégio, ele caminhava 7 quilômetros. E para não gastar e sujar o único sapato que ele tinha, ele ia a pé, né? Ele botava os sapatinhos no ombro, amarrados, né? Jogava como se fosse uma mochila e caminhava até o colégio, 7 quilômetros. Na porta do colégio, colocava os sapatos e entrava para estudar. Ele fez isso durante toda a formação dele, para não gastar os sapatinhos lá, os únicos que ele tinha, né? Então, para você ver como era uma família muito simples. Mas, apesar da simplicidade, e isso é uma coisa que eu também gostaria de destacar na biografia de São Pio X, ele era pobre, simples, mas era um menino que desde novo já tinha grandes luzes de capacidade intelectual e virtudes. As virtudes na frente até. Mas além das virtudes que ele possuía, que ele praticava, virtude a gente pratica, né? Quanto mais a gente pratica, mais virtuoso a gente fica. Além das virtudes que ele já praticava, ainda tinha um alto grau de intelectualidade. Isso também é uma coisa importante para quando ele começar a fazer as reformas na vida sacerdotal. Ele já trazia nele essa capacidade intelectual e em todo o colégio ele se destacou sendo o primeiro da classe, ou estando entre os primeiros da classe, né? Então, essa capacidade intelectual, essa desenvoltura para os estudos, ele já tinha desde cedo e já manifestou à sua mãe, ao seu pai, a vontade de tornar-se sacerdote, entrar para o seminário. Mas não era uma tarefa muito simples, porque a ida de um filho para o seminário implicava em gastos materiais, em ajudas financeiras, e a família não tinha. Mas em nenhum momento a família dele o desencorajou, pelo contrário. A mãe dele falou: não, vamos ver o que nós podemos fazer. E ela vendeu o colchão da casa. Eles tinham um colchão de muita qualidade que eles usavam na casa. Era uma das poucas coisas de boa qualidade que eles tinham. Eles venderam o colchão para que Giuseppe Sarto pudesse ir para o seminário. E é justamente o seminário de Pádua, tá? Chegando no seminário, ele já vai começar a se preocupar com a questão dos sermões. Já já nós vamos falar da questão dos sermões, porque havia uma maneira de fazer sermões dentro da Itália na época que era uma forma muito rebuscada, porém
indevida para a vida dos fiéis. Já já nós vamos falar sobre isso. Então, São Pio X, não era São Pio X ainda, né? José Sarto, ele começa seus estudos no seminário e vai se destacando principalmente no domínio do latim, né? Ele se destaca no latim, se destaca nos estudos de filosofia, demonstrando uma clareza e uma desenvoltura na compreensão dos princípios filosóficos e teológicos, e passa pelo seminário e ainda consegue terminar o seminário um ano antes da data estabelecida de idade pelo Código de Direito Canônico. Quer dizer, na época, o rapaz só poderia ser padre aos 24 anos, e aos 23 anos ele já estava com o curso terminado. Então, o reitor do seminário teve que enviar uma carta para o bispo e o bispo para o papa, pedindo autorização para que ele fosse ordenado um ano antes da idade prevista. Então, em tudo ele era muito precoce, tá? Ele desenvolvia essas capacidades de uma forma muito intensa, né? Ele também tinha na sua vida uma capacidade de resignação diante da dor. O primeiro grande golpe na vida de São Pio X, de José Sarto, foi 2 anos depois dele ter entrado no seminário, a morte do pai. O pai morreu repentinamente, tá? Ele não sofria de nenhuma doença, provavelmente morreu de infarto, alguma coisa assim, que tirou a vida de forma inesperada. Foi o primeiro grande sofrimento que já prepararia a alma de José Sarto para aquilo que ele encontraria depois, né? Pois muito bem, ele se ordena padre e, ao se ordenar, imediatamente assume a função de vigário. Essa função de vigário que ele vai assumir na cúria, curiosamente, todas as funções dele, desde o momento em que ele assume como padre, todas as funções que ele vai ocupar até o pontificado durarão 9 anos. Esse número 9 vai acompanhar ele em todas as coisas que ele vai fazer na vida dele. Então é 9 anos de pároco, 9 anos de reitor, 9 anos de bispo, 9 anos de patriarca de Veneza e por aí vai. Só não serão 9 anos de pontificado, né? Mas até lá esse número 9 perseguiu, vamos dizer assim, José Sarto durante toda a sua vida. E ele foi realizando essas atividades dentro da hierarquia da igreja, sempre com brilhantismo e destaque. Para vocês terem uma ideia, quando ele é nomeado pároco, de auxiliar, vigário capitular, o vigário capitular era uma função que substituía o bispo quando a sé ficasse vacante. No momento em que ele chega lá, e o titular, que era o antigo vigário da diocese, quando toma contato com ele, declara o seguinte: olha, eu tenho mais a aprender com ele do que meu tempo que eu tenho aqui, devido ao brilhantismo e à capacidade de José Sarto. E, curiosamente, senhores, o problema que vai ser levantado por São Pio X depois, já no pontificado, que é o combate a esse monstro de várias faces, que nós vamos ver qual é, ele já começa a observar dentro da vida dos paroquianos por onde ele passou. Lembrando, nós estamos ainda no final do século XIX. Já vamos virar para o século XX, início do século XX. E ele já observa um problema seríssimo na sociedade italiana. As famílias não conhecem a doutrina da igreja. Não conhecem. Rezam, dão nomes sagrados às suas coisas, levam uma vida honesta, mas desconhecem completamente a doutrina revelada. Era como se fossem católicos
por hábito. Ora, o que acontece numa situação dessa? Qualquer sopro de novidade, você vai, porque não tem o conhecimento devido. E aí entrava aquele problema que eu falei dos sermões. Os padres primavam por sermões muito rebuscados, naquele estilo, já não era mais o estilo da época, mas como se fosse um sermão barroco, algo muito elevado, rebuscado, bonito, bem feito, estruturado, mas que ninguém compreendia absolutamente nada. As pessoas ouviam aquelas grandes oratórias dentro das catedrais, dentro das paróquias, dentro das capelas, e não se convertiam, não adquiriam o conhecimento necessário da doutrina católica. E ele começou já a pensar numa maneira de reverter essa situação. Ele começou ao quê? A incrementar o catecismo. Ora, vamos então arranjar um momento aqui dentro da paróquia para nós darmos o catecismo. Mas que hora vai ser isso? À noite. Ele dormia só 4 horas por noite, São Pio X, né? E dedicava-se no final, na hora que o sol sumia, né? Ele puxava essas pessoas, crianças e adultos, para fazer um trabalho de catecismo. Começou isso de forma muito ainda pequena na sua paróquia, né? E aí vai começar a perceber que essas pessoas sabiam muito pouco da doutrina católica. E ele começa a se dedicar a isso enquanto pároco. Mas ele fazia as coisas com tanto brilhantismo que daqui a pouco ele estava sendo levado por um cargo mais alto, até chegar ao cargo de bispo de Mântua. Você imagina, aquele seminaristazinho pobre tornou-se padre, pároco, vigário capitular, agora ele será bispo. E o bispo atual da cidade entrega uma carta para ele e manda ele ler. Quando ele lê a carta está nomeando ele bispo. Ora, em todas essas elevações de dignidade sacerdotal, religiosa, dentro da hierarquia da igreja, São Pio X, ele ficava aterrorizado. Ele não queria. Ele queria fazer aquele trabalho dele ali, mas uma nova coisa era dada para ele, acima do que ele considerava as suas forças. Mas, por força da providência e da autoridade que assim impunha ele, ele acabava aceitando a contragosto. E ele aceita e se torna bispo de Mântua. E quando ele assume como bispo de Mântua, ele se depara com um problema maior do que a falta de instrução daquelas famílias do interior. Ele se depara com a falta de instrução, ele se depara com o anticlericalismo do governo italiano. Para que vocês entendam o que estava acontecendo na Itália, a Itália estava debaixo de um regime que tinha sido iniciado no período da chamada unificação italiana, que na verdade foi uma revolução. Eles chamam unificação para dar um sentido nacional à Itália, mas foi uma revolução. E nessa revolução é suprimido o Estado Pontifício, né? A igreja deixa de ter um Estado e porque esse Estado vai ser incorporado à Itália. Isso no tempo do Papa Pio IX. Tá? Depois de Pio IX veio Leão XIII, que é o Papa da atualidade do que nós estamos estudando, e a Itália encontrava-se então nessa situação. O Estado anticlerical fazia de conta que a igreja não existia. Era como se não existisse igreja católica dentro da Itália. A vida do Estado era toda assim. Então, quando ele assumiu como bispo, ele já sentiu essa hostilidade por parte das autoridades civis da Itália. Mas ele tentava fazer uma aproximação e resolver a coisa de forma pacífica. Mas a situação não era nada boa para a igreja na Itália nessa época, né?
só para lembrar, quando explodiu a unificação italiana, as tropas revolucionárias invadiram os estados pontifícios e o Papa Pio IX teve que sair escondido, vestido de padre para não ser morto. Tamanho ódio revolucionário movido pela Carbonara, que é a maçonaria italiana, que fez de tudo para eliminar a influência da igreja dentro da Itália. O Papa Pio IX, então, foge. Eu esqueci para que cidade que ele foge agora. Eu vou lembrar. Ele se veste de padre, bota uma batina preta e foge para essa cidade, Nápoles. Ele foge para Nápoles. Ele foge para Nápoles e em Nápoles ele se esconde para não ser morto. Então, essa era a situação. Depois a coisa ameniza um pouco mais. O Papa é permitido voltar para Roma e ficar dentro dos seus palácios. É como se fosse um prisioneiro dos seus palácios. Se o Papa permanecesse nos palácios, a revolução não alcançaria ele. Então, foi uma concessão. E ali ficou assim, Pio IX, depois Leão XIII, que continuou o governo da igreja nessa situação. Era a situação atual que o bispo José Sarto encontrou como bispo de Mantua, tá? 9 anos se passaram e ele começou a achar dentro de Mantua um outro problema gravíssimo, que era o problema do modernismo nas ideias. Mas isso ele só vai ter a visão mais completa mais para frente. Mas as consequências disso, e daqui a pouco nós vamos ver as consequências do modernismo, ele já observava lá. Mas aonde ele observava? O desconhecimento do catecismo era das famílias. A hostilidade política era do Estado. E o modernismo ele via onde? No clero. Então, ele, pelo seu trabalho brilhante como bispo de Mantua, ele é elevado a cardeal patriarca de Veneza. E nessa época, a Sé patriarcal de Veneza, ela era a mais papável de todas. A probabilidade de um bispo cardeal, arcebispo cardeal, patriarca de Veneza, ser eleito papa era muito grande. Mas São Pio X tinha certeza que ele não seria papa. José Sarto. Sabe por quê? Porque ele não falava francês. Então era uma regra. Se você não fala francês, você nunca vai ser papa. Graças a Deus. Nossa, que beleza não ter aprendido francês. Ele se achava imune dessa situação. Então aceitou o encargo de patriarca de Veneza. E como patriarca de Veneza, a hostilidade em relação às autoridades civis era maior ainda. O ódio dos revolucionários da Itália unificada era tão grande que ele precisava ter todo um cuidado na hora de ir às ruas, na hora de encontrar-se com as autoridades, e ele conseguiu fazer tudo com muita maestria, Então ele foi seguindo esse caminho. Por cada um desses períodos que ele passou, ele observou esses problemas aqui, no âmbito da Itália. Tanto que para o restante do mundo, ele como cardeal não era nem conhecido. O grande cardeal da época era o cardeal Rampolla. Daqui a pouco nós vamos falar dele. São Pio X, que ainda não era São Pio X, o patriarca José Sarto. Só para esclarecer essa questão de patriarcas, só existem patriarcas na Igreja do Oriente. Esses patriarcas nomeados na Igreja Ocidental, patriarca de Lisboa, patriarca de Veneza, são títulos honoríficos. São patriarcas, mas não têm a mesma dignidade dos patriarcas orientais. Mas por essas cidades terem uma importância muito grande no desenvolvimento da cristandade, por antiguidade, por grandeza, por desenvolvimento, elas são elevadas a cidades patriarcais, tá? Só uma curiosidade,
o Rio de Janeiro quase foi elevado. Quase. Mas foi na época de São Pio X isso. Mas ele não aceitou. Um dia eu digo por que não foi aceito. Mas o fato é que o Rio de Janeiro quase se tornou uma sé patriarcal. Mas não se tornou, né? Mas Veneza era. E quem era bispo de Veneza tinha um pé no papado. Mas como na França havia um grande problema também com o Estado francês em relação à Igreja Católica, o Estado francês estava querendo e fez, ele usurpou a propriedade da Igreja, tomando posse das propriedades da Igreja para o Estado, e até hoje eu penso que é assim, né? Era preciso um papa que soubesse lidar muito bem com a França. Então ele não falava francês, falou, não, eu nunca vou ser eleito papa, né? E ele continuou então, até que morre Leão XIII. 1903, virada do século, início do século XX, né? Todos os cardeais são chamados a Roma para o conclave. Na época, haviam 63 cardeais que vieram do mundo inteiro para a eleição do Papa, do novo Papa e, é claro, para as exéquias e cerimônias fúnebres de Leão XIII, que tinha sido, sem dúvida, um dos grandes papas do século XIX, né? Essa sequência de papas do século XIX foi maravilhosa. Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII. Então era um legado muito grande. Mas ali havia uma bomba disparada. Eram os movimentos de formação de estados nacionais, onde os estados se colocavam acima da igreja e contra a igreja. Era um problema difícil de resolver. Então, o cardeal Sarto foi para Roma, saiu de Veneza, né? Pegou o barco, Veneza, né? Tudo alagado, né? Ele pegou o barquinho dele, foi até onde tinha um trem e depois pegou o trem para Roma. E comprou passagem só de ida. Não, perdão, comprou de ida e de volta, porque ele tinha certeza que ele ia voltar, né? Ele foi o único a comprar já a passagem de volta, porque ele, eu não vou voltar com certeza. Não quis nem se despedir direito dos seus paroquianos, porque ele tinha certeza que ele ia voltar, né? E despediu, sim, rapidamente e foi, né? Aí chegou no conclave, havia a figura proeminente do cardeal Rampolla, que era o papável da hora. Todo mundo meio que já sabia que o cardeal Rampolla seria provavelmente o novo Papa, né? Inicia-se o conclave, as portas se fecham, e no primeiro escrutínio, o cardeal Rampolla tem 24 votos. O cardeal Sarto teve 5 votos. Ué, mas de onde que vieram esses 5 votos? Vieram de uma conversa particular entre Leão XIII e as autoridades eclesiásticas que estavam no seu leito de morte. Ele virou-se para um amigo e disse assim, olha, se o próximo Papa não for alguém que vive aqui em Roma, tem que ser Dom Sarto. Aliás, tem que ser não. Ele fala, será Dom Sarto. Impressionante isso. Mas no primeiro escrutínio recebeu 5 votinhos. 5 votinhos contra 24 do cardeal Rampolla. Não era nada, né? Ele ficou tranquilo. Não, que isso, tal, né? No segundo escrutínio, ele recebeu 10 votos. 5 a mais. E o cardeal Rampolla também aumentou seu número de votos. No terceiro escrutínio, o Papa Sarto recebeu 20 votos. Mas o cardeal Rampolla cresceu também. Ele já começou a ficar preocupado. Ué, não é possível, né? Então, ele não, mas o cardeal Rampolla provavelmente vai ser. Só que na hora que o cardeal Rampolla começa a se mostrar como possível papa, acontece um fato dentro do conclave, que é uma espécie de resquício da intromissão dos reis dentro
da igreja. Um dos cardeais era um representante do imperador da Áustria. E ele tinha um direito de veto sobre a eleição de algum cardeal que ele considerasse indevido. Ele tinha, por direito adquirido, um veto que ele daria em nome do imperador da Áustria, Francisco José. Então, ele fez uso disso. Quando ele percebeu que o cardeal Rampolla ia ser eleito, ele não, eu veto a votação. O cardeal Rampolla não pode ser eleito. Isso deu uma confusão, porque os cardeais se levantaram dizendo: isso é uma intromissão do Estado, isso é uma intromissão do poder temporal dentro da igreja. Não importa, era direito, ele exerceu o direito dele em nome representado por um cardeal. A pergunta é, por quê? Né? Aí muita gente fala, não, é porque o cardeal Rampolla era maçom. Não, eu acredito que não. Porque se ele fosse declaradamente maçom, ele não poderia nem estar ali no meio dos eclesiásticos, já estaria excomungado. Que nessa época, quem fosse abertamente pertencente à maçonaria era excomungado completamente, né? A questão foi política, principalmente porque ele foi bispo na Polônia e ele teve problemas graves políticos com o imperador da Áustria. E provavelmente a derrubada da eleição dele foi por questões de briga política entre ele e o imperador da Áustria. Tá? É o que provavelmente parece. A história de que foi por causa da maçonaria não me parece muito real, não. Mas o fato é que o cardeal Rampolla foi, a suposta eleição dele, eu não sei se ele tinha sido eleito, mas estava quase lá, foi derrubada pelo veto. Quando houve esse veto, o cardeal Sarto já começou a ficar desesperado. Porque na próxima votação, ele já estava chegando a perto de 50 votos. Se ele fizesse 50 votos, ele seria eleito Papa. Mais um escrutínio e está lá. Cardeal Sarto eleito Papa. Olha, esse homem que passou por dificuldades na vida desde criança, enfrentou problemas sérios durante toda a sua existência enquanto pároco, enquanto patriarca, começou a chorar, segundo dizem alguns, como uma criança. Ele começou a tentar dissuadir os cardeais de desistirem dessa ideia. Para com isso. Não, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho dignidade para isso, eu não tenho capacidade para isso, isso é uma besteira, eu não falo francês, eu não posso ser papa porque eu não falo francês. E os cardeais disseram, mas não, o senhor tem que entender que pode ser a vontade de Deus, mas não, ele se recolhe na capela, acho que de Nossa Senhora do Bom Conselho, se não me engano, e vai para lá chorar, desesperado com aquilo, né? E recebe o apoio do cardeal Merry Delval. Chega para ele, coragem, eminência, coragem, eu estou do seu lado. Ele volta, meio atônito, aí aceita a eleição. Contra toda a sua vontade, a contragosto de tudo. Todo mundo que conhecia o cardeal Sarto, o bispo Sarto, o padre Sarto, sabia que ele era um homem extremamente bem-humorado, né? Tem algumas imagens dele aqui que eu trouxe, todos os olhares dele estão pesados, né? Mas o fato é que ele era um homem extremamente bem-humorado, né? Ele estava sempre fazendo uma brincadeira com os seminaristas. Dizem que no momento em que ele se tornou papa, o rosto dele adquiriu um peso constante. Aqui, ó, a imagem dele enquanto bispo de Mantua, né? Rosto sereno, dado a certas brincadeiras, né? Era bonachão, era uma pessoa doce. E a partir daquele dia, ele vai se tornar uma pessoa um tanto pesada. Apesar de não deixar as brincadeirinhas de lado, mas ele se torna uma pessoa pesada, né? Porque a responsabilidade era muito grande. Todos os problemas
que ele tinha visto na Itália, ele teria que resolver agora no mundo. E aquilo ali era pesado demais para ele, mas ele se resigna e aceita. Aceita o papado e toma o nome de Pio, né? Em homenagem a Pio IX, né? E os papas anteriores com o nome de Pio, assumindo o nome de Pio X. Assume então o papado. E a primeira coisa que ele deixa claro no momento em que ele assume esse papado é que ele vai no centro da ferida dos problemas da igreja na época, não só esse problema da hostilidade com os estados anticlericais, ele vai começar a atacar o problema interno da igreja. E esse problema interno é o que é o foco da nossa aula de hoje. O que é esse problema interno? Nada mais, nada menos, senhores, que a heresia modernista. E, impressionantemente, essa heresia, ela é como se fosse uma hidra de várias cabeças. Ela se apresenta para nós de várias maneiras, diferentes e confusas. E São Pio X soube enxergar isso em todas as ações do seu pontificado. Quando ele foi eleito, o mundo olhou com espanto. Quem é esse Dom Sarto? Quem sabia? Ninguém conhecia ele. Só quem conhecia ele era quem vivia na Itália. Quem não vivesse na Itália era um nome. Agora o cardeal Rampolla não. O cardeal Rampolla era conhecido no mundo inteiro, né? Mas ele não. Quem é esse Dom Sarto, né? E ele então assume o pontificado e vai tentar resolver o primeiro dos grandes problemas e talvez o mais grave. Até agora ele tinha enfrentado o quê? Ele tinha enfrentado o laicismo, tinha enfrentado também o socialismo, porque já começava nessa época as disputas de classe, os ódios de classe dentro da Itália, insuflados pelas revoluções, e ele vai tentar dar uma solução católica a tudo isso. Mas esses problemas são problemas grandes, profundos, mas não é o principal problema dos católicos naquela época, tá? Ele percebe esses problemas e imediatamente, em 1905, ele já começa a se preocupar com a questão da formação do clero e dos fiéis. Ora, diante desse monstro modernista, só uma coisa pode ser antídoto: a formação, a boa formação do clero e a boa formação dos fiéis, tá? E ele destaca uma coisa na sua encíclica Acerbo Nimis, de 1905, ele vai dizer o seguinte: olha que interessante. Se muitos dos nossos dias perdem a fé, não é pelo progresso da ciência, como alguns afirmam, mas pela ignorância da religião. Gente, isso é o mundo de hoje. Tem gente que pensa que as pessoas perdem a fé por causa das tecnologias. Não, tecnologia não faz ninguém perder a fé. Pelo contrário, você pode usá-las em prol da fé. Mas a ignorância religiosa, isso aí faz muita gente perder a fé. Ignorância religiosa, ou seja, desconhecimento das verdades de fé. Por que dão ouvidos para isso? Dão ouvidos para aquilo? Aceitam tais sugestões, aceitam tais ideias, porque não conhecem a doutrina. Ele já percebeu isso e já deixou claro. E quando ele usa, o seu famoso bordão, instaurar tudo em Cristo, instaurare omnia em Cristo, ele já tem como base dessa estrutura de trazer tudo de volta para Cristo na boa formação e principalmente no que hoje a gente chama de catecismo. Por isso a importância do catecismo. Infelizmente, no nosso país, muita gente associa catecismo a coisa de criança. As crianças têm que aprender o
catecismo, claro. É bom que aprenda, tem que aprender. Mas aí passa a infância e ninguém estuda mais catecismo. Aí dá a impressão que é só uma coisa de criança. Não. Não. Ele vai investir também em cada um desses lugares que ele passou. Enquanto bispo, ele vai criar o que era chamado de congregações divinas cristãs. Essas congregações divinas eram núcleos de formação para padres e para leigos. E para os adultos e para as crianças, escolas de religião. Ele mandou construir várias paróquias dentro do seu momento enquanto bispo de Mantua. Ele vai mandar construir várias paróquias em regiões que não tinham quase nenhuma. E ali vai criar centros de formação de catecismo para todas as pessoas. Então, como Papa, ele já sabia que o problema era esse. Tanto que nessa mesma encíclica ele vai dizer: o ensino da religião deve se antecipar a qualquer outro. É o mesmo que dizer, o principal conhecimento que as pessoas têm que ter é da religião, é a doutrina revelada. O resto vem depois. E o que se fazia na Itália era o contrário. Dava-se uma formação muito clássica, muito erudita e nada de doutrina religiosa. Ele vai tentar inverter isso, né? E quando ele se dá conta de que o modernismo era um inimigo que estava dentro da igreja, ele vai ter, vamos dizer assim, o pior golpe contra o seu coração de pontífice. Porque ele não estava enfrentando mais a maçonaria anticlerical, ele não estava enfrentando mais o povo rude do interior que não sabia nada, ele estava enfrentando o próprio clero dentro da igreja. Isso para ele era terrível, né? Vocês sabem que uma das coisas que ele enfrentou enquanto ele era pároco, não sei se vocês sabem disso, mas todo o povo xinga, né? Vocês sabem disso, né? O brasileiro xinga, o italiano xinga. Mas sabia que o palavrão do italiano é pior do que o nosso? Porque o italiano blasfema quando xinga. Ele usa o nome de Deus e Nossa Senhora nos palavrões. É uma blasfêmia. Tem até um nome próprio para esse tipo de palavrão. Só o italiano xinga assim no mundo. Ele xinga usando o nome de Deus. Só que ele xinga usando o nome de Deus sem querer ofender a Deus. É uma prática. Isso, só um exemplo, ele teve que pegar isso no dia a dia das pessoas. Ao término de 9 anos de trabalho, ele conseguiu resolver isso mais ou menos. Então, só para vocês terem uma ideia da degradação da sociedade italiana. Mas essa degradação da sociedade italiana era curiosa. Eles faziam coisas rudes sem querer serem tão rudes. Porque quando o italiano é perguntado: puxa, mas você está blasfemando? Ele: não, mas a intenção não é atingir a Deus, não. É só xingar um palavrão mesmo. Então, essas coisas pequenas que ele enfrentou enquanto padre eram já um pequeno reflexo do que ele encontraria na sociedade italiana, mas nada disso foi tão doloroso para o coração de São Pio X contra o combate ao modernismo. E aí o que vai acontecer? O modernismo, na sua cara do tempo de São Pio X, já tinha aparecido antes. Todo mundo aqui, não sei se vocês ouviram falar, mas se não ouviram, vão ouvir agora, já ouviram falar dos sílabos, os sílabos de Pio IX, onde ele elenca proposições erradas. Ele bota um elenco do que não está certo. Tá? Ele vai botando tudo que está condenado ali. Dentro dessas proposições dos sílabos, muitas coisas que vão reaparecer no modernismo já estavam lá. Mas o foco principal era outro, era o racionalismo. Tá? Mas o fato é que o sílabo já condenava muitas dessas coisas. Leão XIII manteve essas condenações, mas quando São Pio X viu que o problema era muito maior do que o que Pio IX havia lutado contra, porque
Pio IX, apesar de ter noção de que o clero era, em alguma parte, revolucionária, isso ainda vinha de fora. Mas o modernismo vem de dentro. O modernismo vem de dentro. No século XVIII, senhores, dentro da França, essas ideias modernistas que nós vamos ver já já, elas vão ser inculcadas, tá? Elas nascem ali. O próprio Jean-Jacques Rousseau já encampa muitas dessas ideias que vão influenciar o pensamento modernista. Mas esse pensamento modernista ainda tinha uma roupagem racionalista, anticlerical e não propriamente como vai aparecer agora. Até que o padre Alfred Loise, Louise ou Loise, não sei se lê exatamente assim, escreve um livro chamado O Evangelho e a Igreja. Nesse livro, o padre Louise elenca o modernismo. É a primeira obra, vamos dizer assim, modernista sintetizada. É um padre, né? Esse livro começa a circular na França, chega na Itália, já chega na mão de bispos, na mão de padres, como sendo algo bom, algo novo, uma novidade, uma reforma, né? E aquilo começa a contagiar a mente de muitos religiosos na época de São Pio X. Agora, quando isso acontece, a Sagrada Congregação Romana e o Santo Ofício, que eram responsáveis pelo cuidado da doutrina, lançam um documento encampado por São Pio X, né? Ele assina embaixo, mas ele é feito, na verdade, pela Sagrada Congregação Romana e o Santo Ofício. É o chamado documento Lamentabile. Esse documento Lamentabile é considerado um documento do pontificado de São Pio X, mas não foi feito por ele. Ele leu, concordou e publicou, como sendo um parecer favorável ao que ele pensava. São 65 proposições errôneas, igual aos sílabos. Era como se fosse um novo sílabus. Um sílabo de Pio IX, agora um sílabo de São Pio X, na qual ele mostra os erros, tá? Ele vai mostrando, elencando todos os erros. O que contém nesse documento? Esse documento veio a lume em 1907, o Decreto Lamentabile. E ele vai tratar do quê? Olha o que já continha como erros sendo apontados dentro da conduta do clero em Roma. Muito bem. Primeiro erro: modo de interpretar as escrituras de forma independente do magistério. Isso soa muito novo para a gente, não é? Interpretar as escrituras independente do que a igreja diz. Eu peguei a Sagrada Escritura, li, e o Espírito Santo me deu um conhecimento e eu interpretei a revelia do magistério da igreja. Já estava condenado isso no documento Lamentabile, né? Outra coisa que já estava condenada no documento: evolução dos dogmas. Opa, mas esse documento é de 1907 mesmo? Não é 1917, não? Não é 2017, não? 1907. Evolução dos dogmas. Ou seja, aquilo que foi ensinado como verdade absoluta pode, com o passar do tempo, sofrer alterações. Já estava condenado lá no Lamentabile. Está errado. Outra coisa, negação da divindade de Cristo. Os modernistas vão melhorar isso, entre aspas, né? Eles vão transformar, eles vão dividir em dois Cristos. Já a gente vai falar sobre isso. Mas a negação da divindade de Cristo. A negação da divindade de Cristo. Outro erro condenado no Lamentabile: origem dos sacramentos e natureza dos sacramentos. A gente sabe pela catequese, vocês vão ver lá na catequese, né? Que os sacramentos foram instituídos por Nosso Senhor Jesus Cristo. E
alguns católicos já vão começar a defender aqui que não, que foram criados pela igreja. Então já está condenado aqui no documento Lamentabile. E a natureza dos sacramentos. Tudo isso foi posto como erro no documento Lamentabile, né? E quando esse documento saiu, os ataques contra o Papa começaram. A mídia da época, os jornais da época, chamavam ele de perseguidor da modernidade, contra os avanços da ciência, essas loucuras, esses rótulos que são colocados em relação a aqueles que discordam dos princípios da Revolução, né? E como um exemplo absurdo desse ataque contra o Papa, o autor do livro, um dos defensores do livro do padre Luiz, chega para o Papa pedindo credenciais a ele. Tipo, que autoridade o senhor tem para condenar isso? O Papa esmagou ele, né? São Pio X vai esmagar. Falou assim, não, a autoridade de Pedro, né? Teve um frade que, depois da publicação desse documento, vai em reunião com o Papa e fala o seguinte para ele. Alguns pensam que foi um pouco de tolice do frade, né? O frade chega para ele e fala assim, santidade, se o senhor continuar assim, as redes da igreja não vão pegar ninguém. Tipo assim, os peixes vão começar a ir embora da igreja. Ele vira para o frade e fala assim, esse negócio de pescar almas é meu. Eu sou o sucessor de São Pedro. Não se mete com isso, não. Eu sei como pescar e quem pescar. Tá? Então, você notava que São Pio X era uma figura doce, era uma figura amável, ele era lento para condenar, mas quando condenava era inflexível com o erro. Tá? Então ele vai dizer, olha, não, se mete com isso não. E aí quando sai esse documento Lamentabile, os modernistas pularam, gritaram, mas falaram, olha, vai ficar nisso mesmo, daqui a pouco o documento está esquecido, né? E outra coisa, o documento não veio direto do Papa, veio da Congregação para a Doutrina da Fé, não, esse é o nome atual, né? Veio do Santo Ofício, né? Mas aí, sem que ninguém esperasse, algum tempo depois da Lamentabile, o Papa se fecha nos seus escritórios e começa a escrever a Pascendi. Ele vai dedicar horas e horas para mostrar, não mais em proposições erradas, mas explicando aonde está o erro e quem são os fautores dos erros, de forma clara, profunda e objetiva. Ele vai começar a escrever a Pascendi sem falar com ninguém, assim, guardando as proporções, né? Claro que quem estava diretamente ligado a ele sabia, mas é uma coisa que ninguém esperava, porque a Lamentabile já condenava esses erros. Só que a Lamentabile não partiu dele, ele quis deixar sua autoridade papal marcada nessa condenação. Tanto que ele chega para um dos seus cardeais e fala assim, olha, chegou o momento de eu colocar minha capa de asperges. Aqui, ó, quer ver só do que ele está falando? Aqui, ó. É se revestir das roupas da autoridade máxima do Papa para falar como sucessor de São Pedro. Só que ninguém sabia o que ele ia fazer, até que vem o golpe mortal contra o modernismo nascente. Em 8 de setembro de 1907, é colocado a público a Pascendi Dominici Gregis, aonde o Papa mostra o que é o modernismo e condena todos os seus pontos. A síntese que ele dá do modernismo qual é? O modernismo é, como eu acabei de falar, a síntese de todas as heresias.
Vocês imaginem assim, peguem todas as heresias que já aconteceram no mundo, façam uma grande salada, misture bem, dê uma formatação melhor, transforme algumas coisas e sirva. Ou seja, o que nós vamos encontrar no modernismo? Todos os erros que a igreja já combateu na sua história. Eles voltam maquiados. São Pio X percebe isso na hora. E ele fala, se é a síntese de todas as heresias, é o coletor de todo o pensamento dos hereges, então eu vou denunciá-los e condená-los de forma exemplar. Então ele vai começar a elencar quem são os modernistas. É claro que ele não vai dar nomes de pessoas. Ele vai dizer como os modernistas atuam dentro da igreja. Ele estava falando de bispos, padres, abades, religiosos, monges, frades, párocos. Ele não estava falando de protestantes, ele não estava falando de hereges históricos, ele estava falando do próprio clero. O modernismo estava dentro da igreja. E o que o modernista defendia nas suas teses? Ele vai começar a escrever a famosa Pascendi aqui, ó. Esse documento aqui, escrito por São Pio X, que foi o maior míssil lançado contra o modernismo. Aqui ele destrói, ele bota as caras, ele tira a máscara. Olha o que vocês são. Já já nós vamos ver as máscaras que ele tirou, né? Porque eles se apresentam como teólogos, filósofos, restauradores, historiadores. Mas será que são mesmo? São, mas de forma equivocada. Nós vamos ver já já. Então, nesse documento, o Papa bota as claras. Olha, o modernismo é isso aqui. E tudo isso viola completamente a doutrina revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Primeira coisa que os modernistas vão defender: a separação de um Cristo religioso de um Cristo histórico. Você lembra que eu falei que eles iam melhorar a história da negação da divindade de Cristo? Então resolveu o problema. Tem o Cristo Deus religioso? Tem, bota ele aqui. Agora eu estou interessado no Cristo histórico, esse aqui, ó, que não tem nada a ver com Cristo religioso. Como assim? Como assim? Outra coisa que os modernistas vão defender nas suas teses, né? Que Nosso Senhor, quando se encarna, Deus ao se encarnar, se separa da sua dignidade divina. E isso está parecendo heresia lá dos primeiros séculos, para você ver como que havia algo das heresias que já tinham passado pela igreja. Essa terceira aqui, vocês vão duvidar. Não foi nesse tempo, isso é de agora. Sabe uma terceira característica do modernismo? A fé é reduzida a uma questão de sentimento. 1907, né? Alguns teólogos, alguns padres já entendiam que a fé era uma questão subjetiva sentimental. Nós vamos ver aonde que isso se enquadra dentro do modernismo. E, olha aí, redução da autoridade apostólica a uma questão de simples presidência da igreja. Tudo isso presente já na condenação feita por São Pio X, né? Do modernismo. Outra coisa, a redução da Sagrada Escritura a uma mera revelação pessoal. Não, o escritor sagrado, ele botou um pouco do pensamento dele ali e tal, não sei o quê, é sagrado, mas não é bem Deus, né, que inspirou. É uma negação da origem divina da Sagrada Escritura como sendo um texto que pode ser visto como um mero trabalho literário. Sim, né? O homem usou a arte para escrever, mas o que ele escreveu foi inspirado, né? Esses princípios filosóficos que ele identifica na Pascendi, se a gente for puxar a gavetinha
dos princípios, nós vamos encontrar coisas de Descartes, Hegel, Kant, que eram as grandes cabeças filosóficas que deturpavam o pensamento já há algum tempo. Tá? São Pio X detona todo mundo nessa obra. Ele não deixa escapar nada. E no elenco que ele faz, ele também vai dar os remédios. Não adianta eu apontar a doença sem dar o remédio, né? Que remédio seria? 3 remédios fundamentais, São Pio X vai dizer. Vocês querem se curar de modernismo? Vamos lá, então. Primeiro remédio, estudo da escolástica. Vocês sabem que a escolástica foi abandonada, né? Quando nós falarmos já do filósofo modernista, o filósofo modernista é aquele que vai substituir o estudo da filosofia escolástica pelo estudo da história da filosofia. Então tem que voltar à escolástica para resolver o problema. Segundo, formação profunda do clero, sem floreamentos, de forma clara e objetiva e profunda na hora da formação dos padres. Não precisa o padre falar igual um sermão do padre Antônio Vieira. Ele tem que falar de forma clara, tá? Para os fiéis, para que os fiéis entendam o problema da doutrina. E ele deu um terceiro remédio que eu acho que poucas pessoas aqui já ouviram falar. Posso estar enganado, tá? Vocês já ouviram falar do juramento antimodernista? Havia um juramento antimodernista a ser feito por uma parte da sociedade, que daqui a pouco eu vou dizer qual. E esse juramento antimodernista, ele vigorou até 1967, quando foi abolido por Paulo VI. Pois bem, quem são esses indivíduos que o Papa São Pio X desmascarou na Pascente? O primeiro indivíduo que ele desmascara é o filósofo modernista. Ele vai elencar os tipos, né? O filósofo modernista é aquele filósofo que assenta o seu conhecimento no agnosticismo, né? E ele acha que a razão humana só é capaz de perceber coisas sensíveis e fenômenos observáveis. Então, o que não se pode ver, não se pode estudar. O que não se pode estudar, não se pode saber o que é. No fundo, o que isso vai gerar? Não é dado à razão elevar seu conhecimento de Deus. É a consequência disso. Então, quando o indivíduo se apresenta trazendo essa filosofia, né, de fenômenos, observação de fenômenos, como se só o que se pudesse ver pudesse se definir, vai trazer um mal que vai levar o indivíduo a negar a existência de Deus. Então, o texto que ele trata do filósofo modernista é muito mais profundo, mas eu só estou dando um resumo aos senhores quando ele trata desse documento na Pascente. O segundo indivíduo que ele vai desmascarar é o crente modernista. O indivíduo que crê em Deus, mas é modernista. E o que ele vai dizer? Embora os filósofos reconheçam por objeto de fé a realidade divina, toda a origem da crença modernista está dentro de um sentimento pessoal. É uma experiência pessoal. Eu conheço Deus na minha personalidade, na minha individualidade, naquilo que eu sinto. A revelação vem de Deus para o homem, ou seja, a adesão racional à verdade revelada. Ora, se ela foi revelada, eu não sabia. Se eu não sabia, não veio de mim. Mas o pensador modernista, ele parte do princípio de que a verdade parte das experiências próprias dele. Nisso, os protestantes vão aplaudir.
porque de alguma maneira eles concordam com isso. E os também chamados pseudomísticos. O que são os pseudomísticos? É gente que tem uma aparência de uma vida espiritual interior muito grande, mas que no fundo tem uma crença modernista, subjetiva, sentimental. Outro que ele vai desmascarar, o modernista teólogo. Nós vimos o filósofo, nós vimos o crente, agora ele vai no teólogo, né? Esse teólogo vai pretender uma teologia modernista. É claro que esse nome modernista ele foi aplicado por São Pio X, né? O nome que São Pio X bota neles, são modernistas, né? Esses modernistas, esses teólogos modernistas, eles vão tentar o tempo todo fazer uma conciliação da fé com a ciência. Legal. Só que, na mente modernista, a ciência tem preeminência. Ou seja, se a ciência não confirmar a fé, eu não preciso acreditar. Então a origem continua onde? Nas coisas subjetivas, humanas. Ou seja, tudo vai sendo levado para que o homem seja substituído no lugar de Deus. Essa é a consequência natural do modernismo. O homem vai ser colocado no lugar de Deus. Isso tudo está implícito aqui, mas São Pio X denuncia isso no final, né? E eles começam a trabalhar com uma coisa chamada, os teólogos modernistas, a trabalhar com coisas chamadas de realidades, que as realidades divinas são coisas simbólicas. Gente, essa questão do simbolismo, ela é muito perigosa, porque ela conquista as pessoas. Por que eu digo que a questão do simbolismo é extremamente perigoso? Porque se nós estudarmos a doutrina dos sacramentos, em algum momento vocês vão ler assim: o sacramento simboliza a graça que ele confere. Imediatamente você, opa, então se simboliza, não é real. Não, é porque no sacramento, isso vocês têm que dormir com isso hoje, nos sacramentos, simbolismo não é a mesma coisa que o simbolismo da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é um pano que simboliza o Brasil. Aquilo não é o Brasil, né? A bandeira do Brasil não é o Brasil. É um pano que simboliza o Brasil. O sacramento, quando ele se refere a símbolo, ele traz a realidade exata. Era como se eu olhasse para a bandeira do Brasil e visse o Brasil inteiro ali. Então, no sacramento, o simbolismo é real. Então, tirem essa ideia de simbolismo. Quando o modernista fala de simbolismo, ele leva para o lado do que é a bandeira. Entenderam? O perigo que é isso? Ele leva... Não, essas coisas simbolizam, sim. Simbolizam para a teologia verdadeira, católica, é trazer a realidade que ele representa ali. Simbolismo na cabeça modernista é só um símbolo de uma coisa que não está ali. Isso é um perigo para a fé, porque daqui a pouco nós estamos desacreditando da graça dos sacramentos. Olha que perigoso. E São Pio X está ali, arrebentando a turma. Quem é o próximo que ele vai bater? Ele vai bater agora? Agora vai bater na turma... no meu grupo aqui, o historiador católico, o historiador crítico modernista. O que esse indivíduo vai fazer? Né? Ele vai dizer que muitos historiadores vão começar a escrever história da igreja, história de Nosso Senhor Jesus Cristo, história dos papas, mas que com espírito. Aí o historiador, quando começa a escrever sua obra, ele começa a dizer assim, olha só, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com filosofia, nem tem nada a ver com religião. Tem a ver com fato histórico. São Pio X disse que isso é uma astúcia. Por trás disso, existem princípios filosóficos que ele está aplicando. Por que ele fala isso? Porque ele não quer ser acusado disso. Ele quer
mostrar uma realidade histórica sem Deus, alegando isenção. E aí o que vai acontecer? Né? Você vai escrever uma história desfigurada e agnóstica. Ou seja, eu não estou negando Deus, mas eu não sei também se ele passou por aqui, não. Não tenho como saber. Agnosticismo. E desfiguração. Eu pego um personagem histórico e coloco ele numa berlinda de fatos não prováveis ou pouco prováveis, negando tudo aquilo que tradicionalmente se falava sobre ele. Esse é o historiador crítico modernista. São Pio X desce a lenha nele também, na Pachente. E ele vai denunciando tudo, né? Como consequência disso, né? Ele afirma que nos escritos históricos, nosso Senhor Jesus Cristo aparecerá não como Deus, mas como um mero agente histórico, e diante disso ele pode ter sido um homem. Lembra? Cristo histórico, Cristo divino. Separou. Então, o próprio historiador modernista, ele vai usar da estrutura que São Pio X atribuiu ao próprio modernismo. Você nota que é tudo. Tem várias cabeças, mas vem do mesmo corpo, que é o corpo da heresia modernista. E cada uma dessas coisas traz em si uma série de erros pré-estabelecidos. Depois ele vai falar do apologeta modernista. O que é um apologeta? É alguém que defende, não é? Então os indivíduos vão aparecer defendendo a fé católica, mas eles não estão defendendo na fé católica. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão criando controvérsias psicológicas em relação àquilo que foi revelado. Ou seja, vamos supor, um protestante fala que a igreja erra quando defende o purgatório, por exemplo. Que o purgatório é uma invenção da igreja católica. Né? Existe essa acusação mesmo. O que o apologeta modernista vai fazer? Ele vai defender a doutrina do purgatório? Não. Ele vai querer justificar que a igreja precisou, naquele momento da história, falar de um purgatório, mas hoje a igreja pode entender de forma diferente. Isso é apologia? Não é. Apologia é mostrar aonde eles estão errados para que a verdade revelada brilhe diante deles. Então é um falso apologista, é um apologista modernista, e tem muitos deles espalhados por aí hoje. E por fim, o modernista reformador. Esse também tem aos montes. É o indivíduo que quer restaurar a igreja, como fez, sei lá, pode-se atribuir isso a São Francisco, atribuir isso a São Bento, atribuir isso a Santa Teresa d'Ávila, né? Só que o que eles fizeram, e a gente chama de reforma ou restauração, foi dentro do espírito católico. Como que o modernista reformador resolve esse problema? Apresentando novidades, né? Ele tem um amor por coisas novas, inovações filosóficas, inovações sacramentais, inovações rituais. Vamos fazer novo, vamos alterar aquilo. Isso aqui já está ultrapassado, vamos fazer uma coisa nova. É o famoso reformador modernista. E aí, São Pio X termina a Pachente dando uma crítica geral de todo o sistema. Na verdade, como eu já havia falado, é a tentativa de substituir Deus pelo homem. No fundo, todo modernismo é isso. É colocar o homem no lugar de Deus. Mas tirando Deus completamente, não. Botando Deus ou em pé de igualdade com o homem, ou fora das relações com o homem, ou com uma relação indireta com o homem. Mas o homem é o centro do modernismo, e não a realidade divina. Ele conclui a sua encíclica e golpeia o modernismo. Quando essa encíclica é publicada,
ele ainda vai falar das causas do modernismo, ele ainda vai falar dos remédios, os remédios já até falei, mas dos principais remédios que São Pio X propõe, ele diz, o principal é o conhecimento das verdades reveladas. Se vocês conhecerem o que a igreja ensina, jamais entrarão nessas conversas, nessas falas de cantos de sereias que vão aparecendo por aí. E aí, em 1910, um ano antes do fim do seu pontificado, ele cria o juramento antimodernista. Que o juramento antimodernista é uma carta, um documento, um contrato que bispos, padres, professores, catequistas, universitários, todos eles tinham que ler com a mão em cima da Sagrada Escritura, diante do padre, prometendo que nunca iriam aderir a nenhum daqueles sistemas dados pelo modernismo. É um juramento perante Deus de que eles jamais ensinariam esse tipo de erro para aqueles que eles seriam responsáveis. E é por isso que ele nomeia bispos, padres, professores, universitários, catequistas, porque é quem está diretamente ligado com a formação do povo católico. Então tinha que fazer esse juramento, e esse juramento existiu até 1967. Ele é grande, né? Eu até pretendia ler aqui para os senhores, mas é muito grande, a hora já está avançada, e ele traz tudo o que você tem que abjurar. Você quer ser professor católico? Quer? Ótimo, muito bem. O padre vai pegar a Sagrada Escritura, você vai botar a mão em cima da Escritura e vai ler o juramento. Dá o seu nome, eu, fulano de tal, juro jamais ensinar isso, respeitar as normas da igreja. Só depois desse juramento é que o indivíduo era empossado no cargo dele. E pensar que até mais da metade do século XX, isso foi amplamente usado pela igreja. São Pio X destrói o modernismo, mas não destrói o modernismo da maneira como a gente pode pensar. Destruir o modernismo, no sentido que a gente pensa, é acabar. Ele venceu, não tem mais modernista nenhum na igreja. Não, ele destrói o modernismo tirando a máscara deles. Hoje nós sabemos quem eles são. Está tudo aqui. Quando algum clero, alguma autoridade, algum teólogo, algum professor, algum historiador, algum filósofo defender esses princípios agnósticos, imanentistas, né? Seria aqueles que trazem a religião da experiência própria, assim como esses que separam Cristo do Cristo divino para o Cristo histórico, esses que dizem que a Sagrada Escritura não tem valor divino, esses que dizem que o pontificado ele é uma presidência da igreja e não uma autoridade dada por Jesus Cristo de forma determinada sobre São Pedro, todos esses são os que são desmascarados por São Pio X na Pascendi Domini Gregis. Então, São Pio X, ele dá esse juramento modernista faltando um ano para sua morte. No contexto histórico, o mundo se preparava para a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, ela foi nefasta, porque foi uma guerra desnecessária e, na verdade, um combate entre católicos contra católicos. E o objetivo era destruir as últimas colunas, as últimas ruínas da civilização cristã. Os últimos impérios, os últimos reis deveriam cair nessa Primeira Guerra Mundial. São Pio X morre em 1914, depois que a guerra começa, né? E ele oferece a vida dele pela guerra que ia começar, né? Mas, sem mencionar as inúmeras outras coisas que São Pio X fez, ele foi o restaurador do canto gregoriano,
São Pio X foi o artífice do Código de Direito Canônico, ele restaurou a cúria, restaurou os seminários, ele fez um monte de coisas, mas hoje eu trouxe para os senhores o São Pio X antimodernista, e posso dizer que tenha sido esse o maior legado do seu pontificado: desmascarar, condenar o modernismo para proteger os católicos futuros desses erros e que eles nunca mais fossem cometidos. Tá bom? Então, o livro que eu usei para fazer esse estudo, dentre outros, tem aquele já famoso, o Papa que eu conheci de perto, que é muito pequenininho. Eu usei um do Frei Vitorino Facchinetti, franciscano, que escreveu a obra mais completa sobre São Pio X. Não existe nada mais completo sobre ele do que esse livrinho aqui. E eu já descobri que ele foi reeditado aí. Eu esqueci quem que reeditou. Mas é um livro completíssimo. Ele vai falar de toda a vida de São Pio X, até os milagres que ele fez depois da morte e que foram observados para a sua canonização, né? Então, o São Pio X foi o grande herói na luta contra o modernismo, que, apesar dele ter desmascarado, apesar dele ter mostrado quem eram essas pessoas, ele não conseguiu fazer com que isso fosse detido por muito tempo. 20 anos depois da morte de São Pio X, você não via grandes obras modernistas sendo escritas. Mais 20 anos, algumas coisas já vão começar a aparecer. 10 anos depois, 20 anos depois, mais à frente, o modernismo começa a ressurgir com força dentro da igreja. Então, São Pio X deixou o remédio dele e dedicou a sua vida a proteger os fiéis, protegendo a doutrina de sempre revelada pela igreja. Então, como nós podemos aplicar esse remédio hoje? Estudando catecismo, estudando a doutrina revelada pela igreja e nos dedicando para o resto da vida. Porque quando é que nós vamos parar de estudar a doutrina da igreja? Só na hora da nossa morte. Tá bom? Muito obrigado aos senhores e até a próxima.